Ela terminou, de forma fria, direta e sem olhar para trás. Você lembra exatamente daquele momento, não é? O gosto amargo da rejeição, a sensação de vazio, aquela pergunta martelando na mente: o que eu fiz de errado? Mas o mais inacreditável é o que aconteceu depois. Ela voltou, mas não voltou qualquer. Voltou desesperada, ligando, mandando mensagem atrás de mensagem, implorando para ter você de volta. E a pergunta que não quer calar é: por quê? O que você fez de tão poderoso, tão genial, que virou o jogo completamente? É sobre isso que este vídeo vai falar. Com o título Ela Terminou, mas Voltou Desesperada. O que você fez foi genial. Você vai entender os bastidores emocionais dessa reviravolta surpreendente. Porque por trás de cada volta desesperada, existe uma transformação silenciosa que poucos homens conseguem provocar. Imagine a cena. Você quebrado por dentro, tentando entender a frieza dela. Mas ao invés de correr atrás, você faz algo diferente. Você muda o foco, você se reconstrói, você silencia. E enquanto você cresce no silêncio, ela começa a desmoronar por dentro. Mas por quê? O que há de tão sedutor em um homem que não reage ao fim? Por que o silêncio, a ausência e a evolução pessoal causam esse impacto tão profundo no coração feminino? A resposta vai muito além do orgulho ou do ego. Tem a ver com valor, com energia masculina restaurada, com uma virada de jogo que ativa um arrependimento que queima. E você, que antes foi deixado de lado, agora se torna tudo o que ela mais deseja de volta. E não é apenas sobre reconquistar, é sobre se tornar um homem que não precisa mais implorar. Um homem que se torna tão forte, tão centrado e tão valioso, que a ausência dele se transforma em dor para quem partiu. Você vai entender como pequenos gestos, feitos na hora certa, criam um efeito psicológico devastador. E o mais incrível, você não precisou gritar, nem se humilhar, nem pedir nada. Você apenas se transformou. Nos próximos minutos, você vai mergulhar numa história real, ou que poderia ser a sua, onde a dor da rejeição virou o combustível da ascensão. E quando ela voltou, ela já não encontrou o mesmo homem. Ela terminou, mas voltou desesperada. E o que você fez foi simplesmente genial. Ela saiu pela porta com lágrimas nos olhos, a voz embargada e a certeza de que era o fim. Não dá mais, disse, com um olhar que pesava como uma sentença definitiva. Ele ficou ali, imóvel, sentindo o peso do silêncio que preenchia a casa vazia. O coração acelerado, mas a mente estranhamente tranquila. O que ele fez depois, ninguém esperava. Nem ela, nem os amigos, nem ele mesmo. O que parecia ser o fim se transformou em algo completamente inesperado. E agora ela voltava, desesperada, implorando por uma segunda chance. Mas dessa vez, tudo estava diferente. No começo, ele tentou segurar a dor, a frustração, a raiva. Era difícil aceitar que a pessoa que você ama simplesmente desiste de tudo sem avisar. Mas ele sabia que se reagisse da forma tradicional, implorando, pedindo, tentando consertar tudo, ele iria se perder. Então, decidiu algo muito diferente. Em vez de correr atrás, ele se recolheu, se valorizou e concentrou sua energia em si mesmo. Não foi por orgulho, foi por respeito próprio. E essa escolha mudou tudo. Ela não imaginava que a ausência dele iria causar um impacto tão profundo. Cada dia longe dele parecia criar uma fissura maior em seu coração. Ela percebeu, devagar, que aquele homem que antes estava sempre disponível, agora tinha se tornado um enigma, uma presença ausente que ocupava cada pensamento seu. A curiosidade e o arrependimento começaram a dominar seus sentimentos. O que ele fez de tão diferente para me deixar assim? Ela se perguntava. Ela tentou telefonar, mandar mensagem, aparecer em lugares onde sabia que ele estaria, mas ele mantinha distância, firme em seu novo posicionamento.
E era exatamente essa postura que a fez se questionar tudo. Ele não implorava atenção, não se justificava. Ele simplesmente existia com uma dignidade que ela nunca tinha realmente visto antes. Ela percebeu que o que perdeu não era só um companheiro, mas um homem inteiro, alguém que tinha limites, que se valorizava acima de tudo. Ela entendeu que o amor não é sobre estar disponível o tempo todo, mas sobre respeito próprio, sobre se impor mesmo quando a dor aperta. Com o tempo, ela voltou. Não de forma tranquila, não com promessas fáceis, mas desesperada, quase sem saber como pedir perdão. Ela sentia falta daquela força que ele agora emanava, da segurança que ele tinha encontrado em si mesmo. E ali estava ele, firme, com um olhar diferente, com um sorriso calmo, que falava mais do que 1000 palavras. Ele não era o mesmo homem que ela deixou para trás, e ela sabia disso. O que ele fez foi genial. Ele se transformou, cresceu e se valorizou tanto que se tornou impossível para ela ficar longe. Essa história não é só sobre um término ou um retorno. É sobre a transformação que acontece quando um homem entende o verdadeiro valor de si mesmo. Quando ele para de correr atrás e começa a construir sua própria vida, com limites, com propósito, com amor próprio. É nesse momento que ele se torna irresistível, não por jogo, mas por autenticidade. A mulher que volta desesperada não está só pedindo uma chance. Ela está reconhecendo que perdeu algo raro, algo que só poderia ser conquistado por quem tem coragem de se respeitar acima de tudo. E você, que está assistindo, já parou para pensar no poder que tem quando se valoriza? Quando escolhe não implorar, mas se impor? Quando deixa o silêncio falar mais alto do que as palavras? Esse caminho é duro, eu sei. É uma estrada que exige coragem, paciência e força. Mas os frutos são imensos. Aquele homem que se valoriza não apenas recupera o amor, ele conquista respeito, admiração e, acima de tudo, paz interior. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que vive algo parecido, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. E se você está pronto para dar esse passo, para se transformar no homem que nem ela poderia resistir, inscreva-se no canal. Mas lembre-se, esse caminho não é para todos, só para quem tem coragem de ser genial. Agora assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela e veja a parte 2 desse assunto. Te espero lá.